Vida longa e próspera, comunidade escolar. Este é o AL Podcast Live, o podcast da escola André Leão Poente, audaciosamente indo onde nenhuma escola jamais esteve. O meu nome é Rodrigo Neto de Nebier e eu tenho a honra de participar desse projeto e fazer parte dessa mesa. Estamos aqui com o diretor da escola, Felipe Fraga. Estamos aqui com o nosso querido ex-aluno, também integrante do podcast, Rian Arriera. E hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial, lembrando, antes de mais nada, que esse espaço nos é cedido pelo amigo professor Viegas, que hoje não pôde comparecer, não pôde estar presente, porque está trabalhando também, assim como nós, mas ele está aplicando a prova do PISA, não tem acesso aqui à transmissão e não está podendo comparecer, mas está prestigiando à distância. E um grande abraço, professor Viegas. Mais uma vez, obrigado aí por unir forças com a gente nesse projeto. E o nosso convidado é o professor Augusto Benfica Mombar, é o professor coordenador de robótica na Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, em Novo Hamburgo. Vamos então fazer o seguinte, vamos pedir então para, em primeiro lugar, para dar as primeiras palavras, o diretor Felipe, depois o Rian e por último nosso convidado Augusto Mombar. Bom, boa noite a todos que estiverem nos assistindo ou forem assistir depois a gravação, né? Já agradecendo aí, então, a participação do Augusto. A gente estava conversando em off, mas também eu vou resumir um pouquinho a mais para o Augusto também entender o contexto em que ele entrou aqui, né? Já que o Viegas que fez o contato inicial com ele, fez o convite. Então, Augusto, eu sou um diretor de escola pública aqui de Canoas, né? O Rodrigo é meu vice-diretor do noturno, então por isso que a gente está na escola, inclusive, trabalhando no momento aí como pupil. E o Rian é nosso ex-aluno, ele se formou aqui em 2019 e hoje ele retornou para a escola para fazer parte do projeto aí, então, do nosso quadro, né? Inclusive, a gente já está negociando o passe dele aí para ele ser um membro fixo e um quadro só dele aí, e ele é que vai nos convidar, né? Não é a gente que vai convidar ele, inclusive, né? Mas já agradecendo aí a tua participação, já te deixo um convite para vir conhecer a escola aqui no presencial no ano que vem. A gente está nos planos de montar uma sala maker e robótica, porque a gente ainda não tem na escola, inclusive, né? Então, com certeza, eu vou fazer contato contigo de novo para algumas formações aí, para nos ajudar com isso e para a gente continuar fazendo relatos de experiência futuramente, conversando sobre robótica como um todo, né? Mas seja muito bem-vindo aí e a gente volta a conversar daqui a pouco. Boa noite a todos e a todas que nos ouvem, que nos assistem. Quero cumprimentar o nosso convidado, o professor Augusto. Seja muito bem-vindo. É um prazer enorme estar reunido novamente aqui no AL Podcast, junto com os nossos parceiros, o professor Rodrigo, nosso diretor Felipe. E vai ser um prazer, uma conversa muito produtiva, eu acho que a toda a comunidade escolar, e qual nos interessa ter esse assunto a qual leva a perspectiva do futuro, né, que é a questão robótica. Então, boa noite a todos e a todas, né? Muito agradecido aí pelo convite feito pelo professor Viegas, né? Um enorme prazer estar aqui, né? Muito agradecido também aí ao Rodrigo, Felipe, ao Rian por essa oportunidade. Acho que vamos ter uma conversa muito produtiva hoje. Me apresentando, então, rapidamente aí no podcast, né? Eu sou o Augusto Momba, sou o coordenador da robótica da Fundação Liberato. Estou no meu 3º ano de formação, né? A robótica da Liberato, ela nasceu em 2003 ou 2004, pelo que eu me lembro, tá? Na época eu era aluno, inclusive, participei muito pouco como aluno, né? Um dos meus arrependimentos aí na minha formação de ensino médio, mas depois que eu entrei na escola, vamos fazer 9 anos já, mais de 9 anos, eu fui entrando aos poucos, participando da robótica, até que, né, em 2019 eu efetivamente assumi ela. Então a gente tem muitos projetos que a gente faz com os alunos, muitas evoluções que a gente está tendo ali na equipe. Vai ser um prazer conversar hoje com vocês
e dar um pouquinho dessa experiência, pegar um pouquinho da experiência de vocês, para a gente sempre evoluir mais essa área, essa participação, né? Que eu acho muito interessante para os nossos alunos, para os jovens, cada vez mais se inserirem no mundo da robótica. Perfeito, Augusto. A gente agradece aí a tua presença, né? Lembrando que o projeto do L Podcast, ele é um projeto que visa a cada semana a gente busca tratar de um assunto diferente, né? E hoje especificamente a gente escolheu tocar esse assunto. Temos uma... Tá dando um pequeno eco aqui, só um instantinho. Bom, porque de uma certa forma a gente precisa, é indissociável atualmente a gente falar de educação sem falar das tecnologias, do desenvolvimento de novas tecnologias, de como elas podem ser aplicadas no contexto educacional, né, no contexto do aprendizado, do desenvolvimento dos nossos alunos. É uma coisa que a gente está começando a desenvolver também aqui na nossa escola, e como a cada semana a gente escolhe um assunto diferente, né, uma perspectiva diferente, nós julgamos que seria importante também para os nossos espectadores e ouvintes terem um contato, uma experiência com alguém que tem essa vivência, né, como você, né, Augusto? Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para ti é exatamente isso. Eu gostaria de pedir para você falar um pouquinho sobre a tua formação e sobre a tua atuação como coordenador de robótica na Escola Liberato. Então, eu sou formado como técnico em eletrônica na própria Fundação Liberato, então eu fui aluno lá de 2004 a 2008, né? Me formei lá e na época, né, saindo da eletrônica, eu era muito interessado pela parte da informática, programação, trabalhei 3 anos como desenvolvedor de sistemas, passei no concurso para a Fundação e entrei lá em 2012. Então, estou na Fundação desde 2012. Como eu falei antes, né, em 2019 eu assumi a coordenação da robótica. Me formei em 2018 na área de engenharia elétrica, fiz na Unicinos, aqui em São Leopoldo, bem pertinho aí de Canoas, pertinho de Porto Alegre, né? E a formação ela é muito importante, sim. Falando um pouquinho, né, sobre a robótica, é legal. O que eu gosto da robótica, né, já entrando nesse assunto, é que ela explora várias áreas de conhecimento. E quando eu comecei a trabalhar com a robótica, eu gostava era de fazer a programação dos microcontroladores, do Arduino, mas aí chegava na parte de montar, eu não sabia. E aí é que o aprendizado vem, né, tanto para os alunos como eles vêm para nós. Então, o legal de trabalhar com a robótica é que eu estou aprendendo todo dia. Então, tudo que eu faço, né, tudo que os alunos desenvolvem, não são eles só que estão aprendendo, né? Eu estou sempre aprendendo junto alguma coisa, alguma área que os alunos às vezes conseguem ensinar para a gente, né? Coisas que a gente imaginava que era simples, às vezes não é tão simples. Então é muito legal isso. Muito bem, agora temos uma pergunta agora que vai ser feita pelo Rian. Rian, por gentileza. Perdão. Eu vou trazer uma pergunta aqui, eu acho que é de muita curiosidade, né? Como a gente estava tendo feito essa introdução aí anteriormente, antes de entrar ao vivo, a Escola Liberato hoje é referência, né, no nosso estado. Enfim, eu acho que muitos estudantes e também, inclusive ex-colegas meus, sempre tiveram a curiosidade de ingressar nesses cursos técnicos da Liberato, justamente por ter um conhecimento evoluído, né? Mas assim, ó, sobre a disciplina de robótica, a gente queria ter um pouquinho mais de aprofundamento quando se diz, tipo assim, ó, de carga horária, né? Qual que é a carga horária que é composta no currículo, o que a gente estuda no geral e de como que funcionam as aulas, se as aulas são 100% práticas, ela tem 50% prática, 50% teórica, como que é esse desenvolvimento dessa disciplina dentro do Instituto Liberato? A disciplina de robótica, ela ainda não está na matriz curricular. Inclusive, né, está tendo alguns trabalhos internamente lá na escola para colocar ela dentro do currículo de alguns cursos.
mas hoje ela é uma disciplina extra classe, então participam dela os alunos que têm interesse em fazer algo fora, né, além do conhecimento que eles já têm nas disciplinas técnicas. E ela acabou trabalhando, né, com a ideia de juntar os alunos de diferentes técnicas. Lá na escola a gente é dividido em 4 cursos no diurno, né, que é quando tem o ensino médio integrado com técnico. A gente tem eletrônica, eletrotécnica, mecânica e química. Então, os alunos eles já têm, além do ensino médio, disciplinas de matérias técnicas, né, que eles vão desenvolvendo isso ao longo dos 4 anos de curso. O que acontece, né? Às vezes os alunos eles têm algumas dificuldades, né? Eles não interagem muito entre as técnicas com os outros cursos. Então, o aluno da eletrônica ele é muito bom em montar circuito, desenvolver placa, desenvolver um sistema, um software, mas na hora que ele precisa montar, por exemplo, uma automação numa casa, como é que eu faço o sistema para controlar a abertura da porta, a abertura da janela? Como é que eu faço aquele sistema de polia? Isso eles não têm a noção. Em compensação, o aluno da mecânica tem. Então, a ideia da robótica é integrar os alunos. Então, ela não é feita com uma disciplina, assim, com a base. Hoje eu vou ter aula disso, amanhã daquilo, até o final do ano eu tenho todo o planejamento. Nós trabalhamos com projetos, né? A gente monta, chama os alunos para a equipe, né? E a gente tem um projeto. Nós vamos desenvolver um robô para tal atividade. Ou os alunos trazem, meu trabalho de conclusão do curso é tal, que vai precisar da robótica. Então, o que a gente faz? A gente tenta juntar os alunos pelas habilidades deles, né? E a gente vai dando mini oficinas com aqueles conteúdos que nós julgamos necessários para eles desenvolverem os projetos. Então, eles vão fazendo os projetos, à medida que eles trancam em alguma parte, a gente vai lá, dá uma oficina, junta todo mundo, explica aquele conteúdo, faz a parte prática, eles seguem montando. E durante a própria montagem, durante testes, cortes, impressão 3D, testes do programa, a gente vai fazendo. Então, a gente vai acompanhando todos os alunos e todos eles aprendem de tudo. Então, claro, né, que quem é da mecânica vai lidar mais com a impressora 3D do que quem é da eletrotécnica, por exemplo. Né? Mas eles sabem o que está acontecendo, eles estão aprendendo, eles veem o potencial. Então, a gente, inclusive, né, falando um pouquinho de como foi em 2019, quando eu assumi, a gente fez uma mudança nessa forma da robótica lá na escola, para essa que eu comentei agora. A gente trabalhou muito com os projetos de conclusão dos alunos e levou a robótica para esses projetos, fez essa junção das tecnologias, e os primeiros lugares na Mostratec da engenharia mecânica, engenharia eletrônica e ciências da computação, todos foram alunos que estavam envolvidos nos projetos de robótica. Então, a gente já viu, assim, em questão de 8 meses, né, como isso foi importante para eles, como isso agregou o conhecimento deles. Acho que é isso. Muito bem, Augusto. Uma outra pergunta que o Felipe a princípio ia fazer, mas ele teve que interromper a transmissão para conciliar com as demandas aqui do turno noturno da escola, diz respeito aos eventos que acontecem com frequência envolvendo a robótica, principalmente os campeonatos, né? A gente gostaria que você falasse um pouquinho sobre como funcionam os campeonatos de robótica, né? Quais são os tipos, onde eles costumam ocorrer, e as pessoas que estiverem interessadas em participar desses campeonatos, como é que elas devem proceder? A gente gostaria que tu pudesses falar um pouquinho sobre isso para os nossos ouvintes e espectadores terem um pouco mais de uma ideia melhor, né? Vai que de repente eles queiram participar, estejam interessados, né? Então, toda dica nesse sentido é muito válida. Os campeonatos de robótica, até 2019, eles eram todos de forma presencial, pelo menos os que eu tenho conhecimento, né? A gente tinha campeonatos organizados pelo IFE, eram campeonatos famosos aqui na região, eles tinham o COBRE, né, o campeonato que era organizado pelo IFE. Tem a OBR, que é a Olimpíada Brasileira de Robótica, que é uma das mais famosas do país, né? A gente tem também aqui o Campeonato Marista, né, que era muito
muito legal, assim, muitas atividades diferentes. Falar um pouquinho sobre eles, depois eu vou entrar na novidade que a gente trouxe no ano passado, né? Então, normalmente os campeonatos presenciais, né, eles têm algumas modalidades que é definida antes com o regulamento, que é, por exemplo, vão ter um robô seguidor de linha. O robô seguidor de linha é um dos clássicos, né? Basicamente, tu desenha uma linha no chão pode ser normalmente com uma fita isolante, né? E o robô ele tem que conseguir detectar essa linha, usa sensores infravermelhos para ver onde é preto, onde é branco, e ele tem que seguir essa linha, desviar de obstáculos, subir rampa, né? Ele é um robô autônomo, ele é totalmente sem controle do operador. As modalidades mais clássicas, tem também os robôs sumô, né? Tu faz uma arena circular, o primeiro robô que empurrar o outro para fora ganha. Também robôs autônomos, então o desafio aí é de fazer um robô mecanicamente robusto e eletronicamente inteligente a ponto de detectar onde é que o outro robô está, usa sensores ultrassom, infravermelho, para ele automaticamente achar outro robô e empurrar para fora. Então, essa é muito legal, a gente gosta bastante de participar dos campeonatos sumô, porque é um robô bom, assim, dá muito prazer nos alunos ver que o robô dele consegue detectar o outro, empurrar. E sempre dá muita risada, porque tem uns robôs que simplesmente saem sozinhos da pista, então é bem divertido. A OBR, ela é um desafio bem complexo, né? É um nível bem alto, já tem escolas aí que participam há anos e conseguiram botar o nível lá em cima, que ela é um seguidor de linha bem diferenciado, com um monte de tarefas autônomas para os alunos programarem, então inclusive era a competição que a gente se baseou em 2019, né? A gente montou as equipes para fazer ela justamente pelo nível de dificuldade, né? Então tem que detectar linha, tem que detectar quando acaba a linha, tem cruzamentos no meio da linha com indicativos para onde tu tem que seguir, tu tem uma dificuldade mecânica que tem que subir uma rampa inclinada, então dependendo de onde tu posicionava o peso do teu robô, ele não tinha tração, se tu botava o peso muito para trás ou alguma coisa muito alta, ele podia tombar. Então, vários desafios, assim, que levam a pensar em não só bota o robô ali, bota uns motores a rodar e ele sai fazendo. Então, tem toda uma lógica. Mas aí, né, a gente se deparou com a pandemia, em 2020, né? Nem parece que faz quase 2 anos já. E os campeonatos presenciais, eles acabaram, assim, né, por motivos óbvios, né? E ele era o norteador da nossa equipe. A maioria dos nossos alunos, eles eram envolvidos nos campeonatos. Então, quando a gente chegou próximo quando a gente teve que definir o que seria na Mostratec, como é que a gente ia fazer um campeonato na Mostratec se a Mostratec nem vai ter, se ela vai ser de forma virtual, né? Como é que a gente leva a robótica para o mundo virtual, sendo que ela é uma ferramenta totalmente prática? Então, aí que surgiu a ideia do CIRD, que é o Campeonato Internacional de Robótica à Distância. Esse campeonato ele foi desenvolvido por mim, ali pela Fundação Liberato, né, em parceria principalmente com a EJR Robótica Educacional, que é um parceiro nosso de longa data lá da escola, né, o Eloir. Não sei se está nos ouvindo, mas se tiver, grande abraço, Eloir. Que ele tem uma plataforma que ele usa, inclusive, para dar aulas de forma remota. Então, a plataforma dele permite controlar os robôs à distância. Então, ele tem algumas placas de desenvolvimento. Eu, coincidentemente, tenho uma aqui na minha bancada aqui em casa, né? Que ela permite tu trabalhar a lógica com os alunos sem eles precisarem estar, né? Tu pode, sem eles precisarem estar contigo, ou sem eles precisarem estar na escola. E aí foi a chance que a gente teve. Então, vamos aproveitar que já existe essa plataforma e vamos desenvolver um método da gente conseguir programar esses robôs com os alunos em casa, já que eles não podem sair. Então, aí que a gente criou, né? A gente desenvolveu um robô específico para isso. Esse robô foi desenvolvido lá na escola, né? Entre os professores e os alunos, e os nossos alunos. Então, eles desenvolveram... infelizmente, eu não tenho aqui comigo, né? Falha minha não ter pegado um lá na escola. A gente chamou de MostraBot, que foi o robô da Mostratec. Ele é um robôzinho pequenininho, né? A gente conseguiu um custo super bom nele. E ele é controlado pela internet. Então a gente teve desafios, por exemplo, né? Ele tinha uma navalha na frente
e ele tinha que estourar tantos balões em determinado tempo. Então os alunos tinham que trabalhar ali a habilidade espacial em conseguir programar esse robô sem estar presente. Às vezes, né, nós tínhamos alunos que estavam lá na Argentina controlando robôs em arenas que a gente conseguiu organizar lá no norte, lá no nordeste. Então, em Recife, nós tínhamos parceiros, né? Nós temos parceiros que conseguiram montar a arena e fazer lá. Temos arena em São Paulo, a gente tem arena em Brasília. Então, a gente conseguiu expandir muito rápido essa ideia, né? E a gente, então, organizou ano passado a primeira edição. Foi um evento teste, foi só 26 equipes que a gente fez. Daí, já esse ano, né, a gente fez um outro evento teste, que daí foi uma prévia que a gente queria para a Mostra Tech. Então a gente fez um grande evento, né, que a gente mudou a modalidade, botamos 2 robôs ao mesmo tempo, um desafio de futebol. A gente conseguiu mobilizar aí quase 200 alunos ao redor do Brasil. E agora também na Mostra Tech, há 3 semanas atrás, a gente aumentou, botamos uma arena com robôs grandes e fizemos, né, e também tinham mais de 160 alunos participando. Todos eles tiveram a oportunidade de controlar, então todos eles controlando robôs remotamente. E foi uma coisa, inclusive, legal, né, que a gente teve os nossos alunos participando de forma semipresencial. Então eles tinham acesso à arena, eles conseguiram ir controlar presencialmente os robôs, né, daquela forma, poucos alunos, com distanciamento, mas a gente já teve um leve retorno, assim, para dar aquela motivada na gurizada. Muito bom mesmo. Olha só, eu teria uma outra dúvida, mas agora há pouco apareceu um parceiro nosso aqui, o professor Eduardo. Professor Eduardo, obrigado, aí, um grande abraço. E ele acabou de sugerir uma pergunta que eu acho muito interessante, porque nós estamos no contexto de aplicação do novo ensino médio nas escolas, né? Então o professor Eduardo está perguntando sobre a possibilidade de ampliar o uso da robótica nas escolas através da implantação do novo ensino médio, e sugerindo até, inclusive, que se utilize a robótica nos itinerários formativos, né, principalmente o de inovação. O que eu qualifico como uma sugestão interessante, mas é sempre bom também ouvir a opinião de alguém que vivencia a robótica, que é o teu caso, né, Augusto? Não sei o que tu poderias nos comentar a respeito disso. Eu acho excepcional, ainda mais no ensino médio, o novo ensino médio, que vai ter essa possibilidade do aluno escolher, né, a sua linha, né? E a robótica, eu vejo ela como algo assim que ela faz muito o aluno pensar. Ele não tu não está limitado, né, a uma coisa. Eu estou estudando programação, então estou limitado a programar no computador. Não, a robótica, ela te permite, eu quero fazer só um programa de computador, eu posso fazer. Eu quero fazer só algo mecânico, eu posso fazer, mas eu posso juntar tudo. Então, o próprio hoje tem ferramentas que tu não precisa mais ser um engenheiro para poder trabalhar com robótica. Tu pega um Arduino, por exemplo, ele tem conteúdo na internet, assim, de monte. Então, o próprio aluno, ele pegando a base ali que o professor passou, montando os primeiros projetinhos, ele consegue ir na internet e montar o que ele quiser. Então, é muito fácil expandir, os componentes, eles não estão caros, então para te montar um laboratório relativamente simples, assim, não é algo de outro mundo, né? É possível, e eu acho que todo incentivo que a gente dá para o nosso aluno, ele é válido, né? Tudo que a gente faz, ele querer fazer, ele dá essa vontade dele fazer, eu acho que, né, que é válido. Então, eu acharia perfeito. Inclusive, a gente está, né? Eu não lembro se eu comentei no off ou aqui já, que a gente está com a ideia de colocar isso, a robótica, no nosso currículo regular. Lá está em tratativas, né? Porque realmente precisa, ela é um diferencial, e a gente teve esse experimento agora, pouco tempo, mas a gente está tendo experimento com ótimos resultados. Então, não tem por que não, né? For regular, se os alunos ainda quiserem participar, melhor ainda. Só para vocês terem uma ideia, né, de números, assim, a escola ela tem aproximadamente 3 mil alunos, tá? Eu não sei de cabeça esse número, mas são muitos alunos. No nosso primeiro ano, em 2019, né, a gente acabou pegando, como era um projeto piloto, a gente acabou pegando poucos alunos, a gente trabalhou com 20 a 25 alunos, né, que foram todos alunos quase já em final de curso e tal, para a gente ver como é que ia funcionar a experiência.
ano passado nós abrimos as inscrições para robótica para ver quantos estariam interessados, né? Nós tivemos uma procura de quase 100 alunos, então 5 vezes mais, digamos assim, né? Puxa. E foi só que a pandemia veio assim ela acabou surgindo. Eu lembro certinho, né? A gente teve a nossa primeira reunião, a gente separou eles em vários turnos, né, para conseguir trabalhar com essa quantidade de alunos. A gente teve a primeira reunião na segunda, a outra reunião na terça, na quarta-feira estourou a pandemia, na nossa primeira semana com os alunos. Então foi bem triste, assim, esse momento. Que coisa. Mas, então, só para não fugir do assunto, né? Então eu acho assim, ó, tendo uma impressora 3D, que hoje não é um investimento caro, tendo alguns computadores, o Chromebook, eu acho que vocês usam, né? Então ele já serve, e alguns Arduinos é possível montar um laboratório de robótica. Então vejo muita possibilidade. Acho que estamos caminhando, inclusive, para esse caminho aí no estado. Legal. Ria, gostaria de falar alguma coisa a respeito dessa questão aí da robótica aplicada no ensino médio? Qual seria que tu gostaria de falar aí para a gente a respeito dessa possibilidade? Eu acho que de início é muito interessante, né? Inclusive, há pouquíssimo, né? Eu estava aí no ambiente escolar e nós, inclusive, estávamos conversando com alguns professores sobre isso, né? Sobre o novo currículo, né? Tão proposto pelo governo do estado. Eu acho, sim, que é importante, é interessante, sim, uma nova disciplina. E eu acho que quando se trata em tecnologia, nós precisamos de investimento na tecnologia, né? E eu acho que eu digo isso com propriedade, por ser estudante, por estudar minha vida toda em escola pública, por sempre apoiar as pesquisas das universidades federais, das universidades públicas, e incentivo, né? Eu acho que tudo inicia por um incentivo. E quando a gente diz incentivo, é aquele desde o primeiro ano até quando se forma, né? Então, até o final do ano do ensino médio. Acho super importante isso, esse diálogo aberto, que a gente inicie esses debates. É claro que o governo do estado também, acredito, tenho fé que ainda nos chamem para compor essa discussão. Acho que é muito importante, porque a gente sempre, eu costumo dizer, Rodrigo, que o brasileiro sempre tem aquele olhar de que o gramado do vizinho é mais verde que o meu, né? Então a gente sempre acha assim, os Estados Unidos está na frente, a Alemanha sempre está na frente, o Japão sempre está na frente, e o Brasil sempre fica para trás. Nós temos grandes pessoas, grandes líderes, grandes alunos, estudantes que gostam da tecnologia, né, que têm essa moderação para estar próximo à tecnologia. Uma pena a gente não ter a governança decente para que possa fazer esse investimento, né? E essa crítica que eu faço aqui, essa crítica é como estudante. Como estudante, a gente precisa de investimento, nós precisamos de uma atenção. Não sei como que as pessoas que nos assistem vê isso, como os docentes também conseguem ver isso de outra maneira, mas eu acho muito importante esse investimento de qualquer governo, seja governo municipal, do governo federal, do governo do estado, em proporcionar essa política de inclusão, né? Porque, de qualquer forma, a gente não tem uma opção, por exemplo, né? Na Feira de Ciências é uma coisa comum, uma coisa tradicional de nossas escolas públicas, né? E por que a gente não faz uma feira tecnológica? Porque a gente não tem um espaço para construir uma rede de tecnologia dentro da escola, porque, infelizmente, muitas escolas não têm esse suporte para fazer, não tem um espaço adequado, enfim. Que nem disse o nosso convidado aí, o professor Rodrigo, nós já estamos dando os primeiros passos. Eu acho que isso é uma iniciativa para tudo tem um início, mas super apoio, super concordo. Acho que esse debate tem que ser aberto à sociedade civil para que nós possamos, sim, fazer mais investimentos na tecnologia para conseguirmos avançar, né? Eu digo isso não por estar num espaço do André Leão Poente, mas hoje eu consigo ver o André Leão Poente como uma das escolas públicas mais avançadas que eu conheço quando se trata de tecnologia e comunicação. Mas a gente não se limita a isso, né? Então, é uma escola que evoluiu muito com o período, mas é claro que nós precisamos de investimento tecnológico, robóticos, que, enfim, as grandes empresas, as grandes multinacionais, elas justamente se focam voltadas a isso.
elas têm um campo de visão mais ampliado quando se trata da tecnologia, né? Inclusive, tem uma discussão até hoje que é se amanhã a gente vai ter emprego, se os robôs vão nos substituir, né? Eu acho que é um debate muito aberto ainda, que inclusive fica aqui a discussão para que nós possamos abrir outros espaços para discutir isso, mas eu acho que a forma de tecnologia é investimento. Investir em tecnologia é investir no futuro. Perfeito. Nós tivemos agora uma pergunta do nosso parceiro, colega e amigo, professor Viegas, né? Apesar de ele estar trabalhando envolvido com a aplicação do PISA, né? Em escolas do estado, mas ele também está acompanhando aqui nos bastidores, e ele perguntou sobre o uso das impressoras 3D, que a Secretaria de Educação está entregando em algumas escolas as impressoras 3D, e perguntou se ele considera que o nosso convidado acredita que esse tipo de impressora seja o mais adequado para ser utilizado no ensino da robótica nas escolas. Eu acho ela essencial, tá? Uma impressora 3D hoje em dia, né? Que bom que tem as escolas que estão recebendo, porque a impressora 3D é a forma mais fácil de tu transformar em algo real, algo que está na tua mente. Então, tu consegue desenhar uma peça, desenhar um objeto, tu consegue fazer arte com isso, né? Tu consegue desenhar um bonequinho que tu queira fazer, tu consegue fazer uma peça que nem existe, às vezes, e está na tua cabeça e tu consegue externar isso para o mundo. Então, precisa ter a impressora 3D, na minha opinião, né? Se for montar um laboratório de robótica, a impressora 3D, ela tem que estar ali. Mas, né, muito cuidado um pouquinho quando a gente fala na impressora 3D, porque elas não são, apesar de elas serem super funcionais e eficientes, né, elas têm alguns cuidados de manutenção que dão bastante trabalho, né? Eu sei que nem toda escola, às vezes, vai ter, né, alguém que entenda de manutenção eletrônica, mecânica, né? A gente tem muita sorte ali na escola por ter engenheiros dessas formações por causa do curso técnico. Então, quando a impressora ela dá problema, a gente consegue arrumar nós mesmos, né? Então, a gente sabe de algumas escolas estaduais que às vezes recebem kits ou recebem algum equipamento que vai até ele estragar, ele estragou. Tem essa dificuldade em como fazer a manutenção ou onde levar, às vezes não tem nem a verba para isso, né? Não tem ninguém qualificado. Então, o que eu vejo assim, ó, quando a gente pensa no laboratório de robótica, é muito importante a gente trabalhar na formação, né? Trabalhar na formação dos professores que vão dar, né? Trabalhar na formação dos alunos, para que eles consigam, já viram um novo aprendizado, né? Além de tu construir um robô, tu consegue ainda manter aquilo que tu tem operando, aquilo que tu tem funcionando bem. Né? Hoje em dia, com o YouTube, né, com as videoaulas, que tem muito material por aí, é possível tu aplicar essa tecnologia maker de faça você mesmo, né? Vá atrás, corra, desenvolva. Então, o que eu peço é um cuidado quando a gente fala em vamos dar recurso. Ok, fui lá, montei um laboratório, mas quem vai cuidar do laboratório? Então, pensar na formação é muito importante, né? Ter uma rede entre as escolas, onde se troca ideias. Se todo mundo tiver laboratórios similares, a minha impressora estragou, eu já tive esse problema antes, a gente resolveu assim. Então, essa rede é que tem que estar mais unida, as escolas têm que estar mais unidas nessa ideia de conseguir se ajudar, né? Eu sei que, por exemplo, o Estado recebeu vários kits de robótica que foram comprados aí nos últimos anos, né? Inclusive nós recebemos alguns. Esses kits, eles tinham alguns problemas, a gente conseguiu resolver, a gente conseguiu auxiliar algumas outras escolas, mas sei de muitas que ainda estão com muita coisa parada. Então, acho que o Estado também ajudar, né, dar uma forma da gente conseguir interagir mais para conseguir se ajudar, né? Os professores que sabem conseguir ir lá passar uma formação, né, para uma escola que está tendo uma dificuldade, né? Fazer essa troca de conhecimento eu acho essencial. Então, ela vem junto com o laboratório. Tem que ter laboratório, mas tem que ter a formação. Legal, Augusto. Lembrando que esta parceria entre o AL Podcast Live e o canal do Professor Viegas tem um oferecimento da loja Digimix, especializada em adaptadores para
Chromebooks e notebooks. Esta loja é um sonho de consumo. Tem uma outra pergunta, Augusto, que como eu sou, além de professor, vice-diretor da escola, eu também sou pai de um aluno da rede pública, um jovem de 18 anos que tem autismo. E eu gostaria de saber o seguinte, até por ter interesse nesse assunto, porque a gente, quando se depara com essa realidade, a gente procura ler muito a respeito, se instruir e verificar todas as possibilidades de desenvolvimento dos nossos filhos para que eles possam ter um maior grau possível de autonomia, para que eles possam, enfim, ter uma vida em que não tenha uma dependência muitas vezes tão grande, né, e que possam se especializar em diferentes áreas. Então, a minha pergunta nesse sentido é se é do teu conhecimento se existe algum curso de formação específica de professores para alunos com deficiência. E também gostaria de saber, aproveitando esse ensejo aí, para te perguntar que importância tu acredita que a robótica possa ter na formação acadêmica desses alunos que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de necessidade especial. É muito legal a tua pergunta, tá? Eu, inclusive, estou participando de um projeto que se chama Weltfreund, que é os Amigos do Mundo. Ela é uma... Não sei se conhece, de Voti, né? E eu dou aula para alguns alunos que têm essas características, né? Eles têm essa questão especial. E a robótica, hoje em dia, né, é legal porque ela consegue ser muito lúdica. Então, tem ferramentas para te trabalhar com robótica hoje em que tu não precisa ser um programador excepcional, né? Tu consegue programar através de blocos uma ferramenta que é muito mais visual, né, uma ferramenta mais visual, então ela facilita o seu trabalho. Então, é possível, sim, né, tu trabalhar com toda e qualquer pessoa o aprendizado da robótica. Inclusive, o legal é que ela te permite criar ferramentas, às vezes, para facilitar a vida, né? Algo que foi feito, né, de forma pensada assim, só para isso. Não, a gente pode mudar esse paradigma, a gente pode fazer alguma coisa específica, né, para quem não consegue lidar com o problema dessa maneira. Formação específica para professores, eu infelizmente não tenho conhecimento, mas acredito que tem. Acho que pode depois... a gente pode, inclusive, conversar depois sobre isso, porque o Eloir, que é o nosso parceiro lá da Liberato na questão do campeonato, dos robôs, né? Ele que tem esse contato com a Weltfreund mais diretamente, então ele sabe muito melhor que eu essa parte. Posso até te colocar em contato ali para conversar sobre isso. Legal, te agradeço. Tenho interesse, sim, sem dúvidas. Até porque toda forma assim de estimular Bom, não tem como você não falar de educação, de desenvolvimento educacional sem falar em inclusão. Então, a partir do momento que você puder aplicar o ensino da robótica a uma perspectiva inclusiva, eu acredito que você só tem a ganhar na formação de cidadãos também que estejam, que participem economicamente, que sejam mais autônomos, independente do seu grau de necessidade especial, o que eles possam ter, enfim, né? Então, qualquer tipo de incentivo que venha da robótica também, acredito que seria muito importante, né? Até porque, por exemplo, dentro do autismo há muitos casos de interesses específicos, né? Aqueles interesses, os hiperfocos, e certamente, em alguns casos, eu acredito que a robótica faça parte, né? Ou tecnologias específicas, assim. Então, se for possível conciliar isso, sem dúvida, acredito que a gente só... eles aprendem, a gente aprende junto, né? É uma via que beneficia os dois lados, né? Não sei se o Rian tem alguma coisa a acrescentar sobre isso, Rian? Não. Tranquilo? Eu queria complementar rapidamente aqui, então, só para vocês terem conhecimento, né? Lá na escola foi feito um projeto há vários anos já, foi criado um laboratório de tecnologias assistivas, que ele nasceu justamente com essa ideia de criar essa acessibilidade, né, para toda e qualquer necessidade especial.
E ano passado a gente incorporou, na verdade agora o Laboratório de Tecnologias Assistivas ele está dentro da robótica. Então a gente incorporou, né, as impressoras, eles tinham uma impressora 3D, eles tinham alguns materiais lá que a gente incorporou na robótica. E um dos nossos projetos mais premiados, né, da aluna Bruna, foi inclusive para os Estados Unidos, ela desenvolveu uma impressora Braille. Então ela fez uma impressora que tu digitava o texto no celular, no computador, e ela imprimia em Braille na hora, assim, instantaneamente, com um custo muito mais baixo do que as impressoras comerciais, que já existem para isso, né? Além de ser uma tecnologia desenvolvida dentro da escola, uma escola estadual. Então, foi um projeto muito bom, assim. Ficou bem conceituado, ganhou prêmio lá nos Estados Unidos, foi muito legal. Show de bola, que legal. Vamos para a nossa pergunta seguinte, que eu acredito que agora, vamos só ver aqui, conferir a ordem do roteiro. Eu acho que é a pergunta de número 6. Isso, exatamente. E que se refere à gestão e investimento de robótica nas escolas. Acredito que seja isso. A número 6 é a produção de robôs. Então, Rian, produção de robôs, com você. A nossa pergunta é o seguinte, a gente já tinha, às vezes o roteiro ali dá uma desequilibrada. Eu acho que é importante a gente falar sobre a produção de robôs, de como é feita, né? E a gente sabe que, enfim, como o Augusto já deu essa introdução, a gente tem a curiosidade de saber de como é feita essa análise. Primeiro, a gente, que nem eu havia dito anteriormente, a gente faz um conteúdo técnico, um conteúdo com teorias, e a gente vai para a prática, como é que é feito essa produção de robôs. E eu quero também que a gente possa explorar um pouco mais quando se trata de projetos que desenvolve com empresas. Eu acho que é importante, eu acho que como o Liberato é uma escola de referência, uma escola estadual, um instituto, se tem hoje parceiros, né, empresas privadas que fazem esse investimento, essa manutenção, porque eu sei de algumas empresas aqui do nosso estado que dão um suporte, às vezes tecnológico, enfim, outros suportes a escolas públicas. A gente queria saber um pouco mais, né, e como são as perspectivas das próximas gerações, das próximas produções de robôs que tem nesse curso, igual a perspectiva da escola, inclusive o senhor como professor, qual é a tua perspectiva para que a gente consiga desempenhar um bom papel, com que nós possamos avançar mais nessa parte da tecnologia no Liberato? A produção de robôs é uma coisa bem, digamos assim, variante conforme a tua necessidade, né? Então, tu não faz um robô por fazer um robô, tu faz um robô para ele ter uma função. Então, quando a gente trabalha com os nossos alunos, lá em 2019, quando tinha o BR, nós tínhamos um objetivo claro, que era fazer um robô para o BR. Então, o que ele tinha que ter? Ele tinha que ter motores com tração, ele tinha que seguir a linha, ele tinha que conseguir desviar de obstáculos, ele tinha uma tarefa lá de resgatar umas bolinhas, como se fosse um resgate. Então, isso são as características que a gente quer que o nosso robô tenha, né? Então, o primeiro passo é deixar bem claro o que o meu robô precisa fazer. Tendo isso, a gente vai para a parte da modelagem. Que ferramentas eu tenho à disposição para fazer isso? Eu tenho já a rodinha que me serve para isso, uma esteira, talvez. Como é que vai ser o chassi? Vai ser... a gente consegue trabalhar com sucata, alguma caixinha pronta? Eu posso imprimir na 3D algo mais específico, com algum contorno, né? Pensamos nisso, vamos para a parte eletrônica. O que eu preciso ter? Preciso ter motor. Que motor? Que força ele tem que ter? Como é que eu vou acionar esses motores? Eu vou fazer um driver, vou pegar um driver pronto, vou usar um Arduino, preciso que ele seja menor, então talvez um Arduino Nano, preciso que ele seja controlado pela internet. Vamos então para um Vemos, um ESP, né? E assim a gente vai desenvolvendo. Um robô bem feito, ele nunca fica pronto na primeira tentativa. Então se faz toda essa ideia, monta, testa, legal, temos o primeiro protótipo. Agora a gente vai começar a corrigir. Ele puxou muito as rodas, ficou ruim, vamos tentar mudar a rodinha, vamos tentar mudar o peso um pouquinho para trás, o programa não está respondendo legal. Então,
essa é a ideia, é bem dinâmico, né? A questão do projeto dos robôs. Inclusive, esse que a gente fez no ano passado, o MostraBot, o robô que a gente acabou utilizando, né? Projeto feito, imagina, foi pelos professores em conjunto com os alunos. A gente teve que fazer 4 versões para chegar no modelo final. Né? O nosso primeiro modelo, inclusive, se olhar para ele é uma coisa assim, parece de filme futurístico, que não, era lindo, mas não funcionava nada. Ele andava todo torto e tal, não fazia as curvas do jeito que a gente queria. Daí acabamos mudando, pegamos ideias de fora e fizemos a nossa versão. Nós tínhamos até uma versão que era para sair esse ano, que a gente acabou postergando um pouquinho por falta de recurso. Né? E nessa parte que entra a ajuda das empresas parceiras, né, as empresas privadas, né? Aí é um pouquinho a nossa situação, acho que é diferente. Acho que cada parceria ela deve ser diferente, né? Quando tu lida com empresas privadas. A nossa, no caso, ela veio num contexto educacional já. Então, nossa ideia era fazer um robô para ensinar robótica de baixo custo, que foi o MostraBot. Então, a gente fez parceria com uma empresa privada, com a EJR, em que ela já tinha esses materiais de ensino a distâncias remotos, né? Então a gente pegou, olhou como é que era o robô dele, mas aí a gente fez muitas alterações, né? A gente fez os próprios alunos. Isso é legal, inclusive, que os robôs que ele vende hoje são baseados na nossa alteração. Por quê? Porque a gente melhorou o projeto. Porque ele tinha um projeto e a gente tornou ele mais funcional, né? Reduzimos a quantidade de componentes, melhoramos a atuação das placas, a própria mecânica ficou mais robusta. Então, essa parceria ela veio em torno em função tanto de conhecimento como em recurso, né? Então, ele nos ajudou a construir isso e ajudou a bancar uma parte. A gente sabe que tem projetos, né? Nós ainda temos muito pouco disso na escola, em que empresas vão até a gente precisando de soluções, tá? Acontece, né? Nós temos que filtrar bastante, porque às vezes vem umas coisas meio mirabolantes, assim, ou não é no nível que a gente está acostumado dentro da escola, né? Porque a gente tem uma certa limitação ali do que dá e não dá para fazer. Mas aparecem, sim, possibilidades. Ainda não temos nenhum projeto, assim, grande com uma empresa que foi construído dentro da escola, mas eu acredito, assim, que agora, com a visibilidade que a gente teve nos últimos anos, por ter essas iniciativas, tanto de organizar competição, quanto de fazer robô, isso cada vez vai ser mais comum, né? Eu sei de várias startups, inclusive amigos meus têm startups na área de robótica, então eles têm empresas de robótica, e cada vez mais empresas vêm procurando eles para desenvolver projetos para isso. Então, eu acredito que para isso chegar na escola, falta detalhes, né? Então, vejo que está muito próximo. Ainda não aconteceu diretamente, mas eu acho que logo mais está aí. E que eu falei, quanto mais tiver, né, quanto mais rede, mais gente tiver conhecimento de que isso está sendo desenvolvido na escola, mais fácil vai ser para chegar. Às vezes eles não procuram porque não sabem que lá no Liberato tem um projeto, não sabem que na escola de vocês tem um projeto. Então, acredito que quanto mais a gente divulgar isso, mais fácil vai ser. Está silenciado. Pronto, agora sim. Perfeito. Eu sempre esqueço que está silenciado ali, mas agora tudo bem. Agora eu vou lembrar que está silenciado e vou acionar agora. Pronto. Augusto, agradeço pelas tuas palavras e realmente a gente também, nesse espaço, a gente se propõe a ser um espaço divulgador de ideias, de projetos, para que o nosso aluno tenha essas opções, né, de desenvolvimento, possa empreender, possa fazer mais escolhas com base nessas novas tecnologias que ele tem disponíveis. O Rian falou agora uma colocação importante, que eu até abordo nas minhas aulas de sociologia, principalmente no terceiro ano, a questão da substituição da mão de obra humana pelas máquinas, né? Pelos robôs e tal, o impacto que isso pode estar gerando, se isso está eventualmente tirando empregos, né? Como efetivamente está, você vê em países europeus que cada vez mais as linhas de montagem na indústria automobilística está sendo tomada por robôs, né? Enquanto seres humanos eles se ocupam mais, os funcionários se ocupam mais da coordenação, assim, da parte operacional, né?
Então é uma realidade que a gente precisa observar com atenção e se adaptar a ela, como o Rian também colocou agora há pouco. Agora, o que eu gostaria de te perguntar, Augusto, é o seguinte, é uma pergunta sobre gestão e investimentos em robótica nas escolas. O diretor de uma escola, como é que ele poderia investir em robótica para o ensino na sua escola? Assim, por exemplo, captar recursos para a construção de salas maker, participar em campeonatos. Que conselhos tu poderias dar para um diretor de uma escola que tenha interesse em expandir a aplicação da robótica na sua instituição de ensino? Como é que esse diretor pode buscar investimentos para essa área? Tu até falaste agora de uma parceria público-privada, né, que foi feita para um projeto específico, né? E onde esse diretor pode buscar esses recursos? Assim, que conselhos, que dicas tu poderias dar para que os nossos espectadores, nossos ouvintes também, que tenham interesse nesse assunto, possam, enfim, buscar isso? Respondendo a tua pergunta, primeiro, foi bem curioso, né? Inclusive, foi metade do ano eu fui visitar uma fábrica de filamentos e venda de impressoras 3D que tem aqui em Novo Hamburgo, né? Filamentos 3D Brasil. E eu estava lá, a gente estava inclusive formando, né, uma parceria lá com eles. E eles falaram que hoje as indústrias estão comprando máquinas impressoras 3D em grande quantidade, impressoras 3D grandes, né, para impressão. Hoje tu vai fazer um protótipo na área de calçados, né, eu preciso fazer um protótipo de uma sola, tu não precisa mais mandar injetar, eu preciso de 30 mil unidades para fazer valer a pena. Não, tu compra uma impressora 3D e tu faz 5, 6 protótipos, tu chega no teu objetivo para depois fazer, né, um investimento grande e fazer a injeção ou fazer a parte ali industrial que tu precisa. Mas o que acontece? O que ele me relatou? Eles compram as impressoras 3D e eles perguntam: tá, e vocês operam ela para mim? Não, tá faltando mão de obra de impressora 3D. Então entra nesse aspecto que tu fala, né? A gente vai ser substituídos pelas máquinas. Eu vejo diferente, a gente só muda a aplicação, porque a máquina, ela sempre vai requerer alguém, né, para fazer a operação dela, para fazer o projeto, o desenho. Ou as máquinas não têm capacidade disso, e na minha visão nunca terão, né? Até certo ponto sempre vai ter. Foi um ser humano que bolou a máquina, então ele é mais inteligente que ela, né? Perfeito. Inclusive, quando a gente fala nas linhas de montagem, né, existe, por exemplo, um caso que ele é bem famoso, que é uma peça que ela precisa ser colocada manualmente na frente dos carros ali, o para-choque. Ela exigia que o operador se abaixasse para colocar, levanta e pega, e isso está criando problemas de lesão, né, dos trabalhadores por causa desse excesso de peso e a posição incômoda. Então foi usada a robótica como um auxiliar para a pessoa. Então foi feito um exoesqueleto, né, colocado nas pernas, então a pessoa senta como se fosse uma cadeira, e quem faz a força é o exoesqueleto, é o robô. E a pessoa só precisa fazer a parte técnica dela ali, ela não precisa mais fazer força. Então eu vejo que a robótica, ela, na verdade, ela está trazendo um conforto para o ser humano, né, e tirando essas tarefas, às vezes são árduas, que prejudicam lugares insalubres. Não precisa mais operar algo dentro de uma sala que tem algo contaminante. Tu pode mandar um robô e tu, com alguma luva, alguma coisa, fazer a operação por ele, sem te expor, né? Óbvio que muita da nossa mão de obra do Brasil ainda é de força física e vai acabar sendo substituída. Mas é justamente aí que está o papel da educação, né? É a gente conseguir levar as pessoas para esse patamar de conhecimento onde elas desenvolvem a tecnologia, né? Elas não estão sendo substituídas, elas estão criando mais tecnologia para realmente poder criar esses empregos do futuro, né? E aí, assim, as indústrias, elas vão produzir sem botar ninguém em risco. É a visão que eu tenho hoje, né? Então, quando a gente fala voltando ao assunto que eu fugi um pouquinho, né, da parceria para montar um laboratório de robótica, um laboratório maker, eu vejo hoje que as empresas, elas têm essa necessidade. Então, às vezes,
tu ter esse contato com um empresário, que ele precise dessa questão da robótica, precisa da impressora 3D, ele vai querer investir na escola para formar a mão de obra para trabalhar para ele depois, para fazer algum projeto que ele precise. Então, eu acho que tem bastante espaço aí para a gente trabalhar e crescer. Não é fácil, exige trabalho, né? Exige fazer essa parceria, mas eu acho que ela é viável. Inclusive, nós lá na escola estamos sempre buscando, né? Nós já temos várias empresas prospectando. Nós temos uma empresa do polo ali de São Leopoldo, 2 empresas que estão no polo da Unicinos ali, que elas são nossas parceiras já, né, em questão financeira, justamente para formar mão de obra para eles. Então, cada ano a gente tenta aumentar um pouquinho essa parceria, né? Tem a SKA e a Meta, né? Sempre, ultimamente, os estagiários deles são nossos alunos, todo ano. Então, a gente vê que tem esse potencial, né? Eu acho que tendo mais, eles até reclamam para nós, né? Coincidentemente, que às vezes falta, eles queriam pegar mais estagiários, mas nós temos um limite por ano que a gente forma, né? Então, tendo mais escolas com essa formação é interessante para o mercado também. Então, a gente tendo essa possibilidade de colocar, né, mais alunos capacitados no mercado, vai ser absorvido, então as empresas vão querer investir nisso. Perfeito, Augusto. Bom, eu vou encaminhando então para as considerações finais, né? Eu não sei se o Rian tem alguma coisa a colocar também a respeito da... Eu acho que vou reforçar só um pouquinho mais o que o nosso convidado falou, o professor Augusto havia dito, que eu acho que é importante, sim, a gente colocar também, não só sobre a nossa responsabilidade, sobre a responsabilidade da sociedade civil, inclusive, em apoiar uma iniciativa dessa, né? A gente sabe que, por exemplo, vou dar um exemplo muito prático, eu sou militante de escola pública já há um bom tempo, sabe? Sou apaixonado por escola pública. O conhecimento que a escola pública traz, eu acho que é uma oportunidade única de um aluno conseguir aprender, né? Realmente é uma paixão minha, que eu tenho desde lá do ensino fundamental, que é essa paixão por escola pública. Muita gente acha estranho, né? Como assim uma pessoa aí de 19 anos tem uma paixão por escola pública? Porque eu acho que através da escola pública, ela é o caminho para a sociedade civil. É o caminho para muitos outros caminhos. Né? E eu sempre friso isso, não por ser chato, porque eu acho que 2 coisas que transformam o Brasil, o mundo brasileiro, é a política e a educação. Sem a educação, a gente não faz política, e sem a política, a gente transforma, com a política, a gente transforma a educação. Eu acho que é a partir desse início que nós devemos frisar, né? É claro que é importante a participação de outras empresas, enfim. Eu, por exemplo, sou técnico em administração, sou técnico em RH e contabilidade também, mas a gente sempre teve o apoio, por exemplo, de professores e analistas da Gerdau, por exemplo. Então, eu acho que é importante nós termos alguém superior a nós que consiga fazer esse instrumento, né? Então, a gente poderia, por exemplo, ter uma parceria com o governo do estado também, por exemplo, com a GM, que é uma grande montadora, né? Os analistas da GM também estão com a gente, está parceiros. Eu acho que a iniciativa privada, sim, deve abraçar a escola pública para que nós possamos caminhar e crescer juntos, né? O diretor Felipe também é um grande exemplo de gestão que sempre busca essa parceria, né? Então, desde lá do Grêmio Estudantil, eu sempre dizia que com parceiros e parcerias a gente vai muito além, né? A gente traz conhecimento que a gente não tem, a gente traz aprendizado, que nem o Augusto aqui, a gente aprende com o professor, mas também a gente aprende com o aluno, né? Eu acho que essa questão de trazer esse conhecimento, essa transformação precisa ser prioridade. Eu acho que em todos os âmbitos, em todas as visões, que a gente faz um apelo a todos e a todas que fazem esse incentivo à tecnologia, né? Eu te digo assim, ó, eu não sou uma pessoa programática em tecnologia, sabe? Parece, bom, a geração Z ali é programática em tudo, né? Eu não sou uma pessoa expert em tecnologia, eu sou uma pessoa que sou do básico, enfim, mas de qualquer forma é curioso,
essa parte, é curioso esse conteúdo como estudante, como aluno, né, de tu conhecer um feirão, de tu conhecer uma feira técnica, que é totalmente diferente daquilo que a gente tem na sala de aula. Eu acho que é bem diferente. Então, eu acho que ter essa oportunidade de estar numa escola técnica, como o Liberato, de aprofundar mais esse conhecimento, é muito viável, é muito viável. E antes de passar a palavra para os meus colegas aqui, colegas de mesa que farão o encerramento já, eu acho que o nosso convidado poderia deixar mais claro de como o aluno pode matar essa curiosidade de ingressar nesse curso, essa parte de como se o Liberato tem espaços, não inclui nas nossas perguntas isso, mas se o Liberato tem algum espaço onde o aluno de outras escolas possa fazer essa visita, possa conhecer a sala. A gente sabe que a gente está no momento de pandemia, não é um momento adequado ainda, mas eu acho importante isso, porque as próximas gerações estão curiosos, sabe? Eu, inclusive, sou uma pessoa muito curiosa em visitar uma sala de tecnologia, sabe? De como as pessoas produzem esse conhecimento, essa informação, de como elas fazem esse processo, de quanto tempo é feito. O Augusto até disse aqui que teve que fazer 4 versões para chegar numa 5ª versão para conseguir dar certo, sabe? Então, eu sou uma pessoa muito curiosa em relação a isso. Eu acho que tu poderia explanar para nós, antes da gente finalizar, de como que a gente ingressa no Instituto Liberato, de como que a gente pode conhecer, se a escola abre, além das feiras, é claro que é muito importante, mas se a gente pode acompanhar esses espaços, essas condições dentro da escola hoje, atualmente. Antes do Augusto responder a pergunta do Rian, como já está se encaminhando para o final, Augusto, eu voltei aqui só para me desculpar que eu não pude participar, eu tive que atender os alunos e professores, aqui a gente está meio desfalcado essa semana na escola, né? Mas tu viu que eu estou muito bem representado aqui na escola, né? Tanto em questão de professores quanto de ex-alunos, né? Mas só agradecendo, então, a tua participação. Eu vou ter que assistir vocês depois, porque eu estava ouvindo, mas não consegui ouvir tudo, inclusive, enquanto eu falava aqui com os alunos e professores, tá? Então, só para agradecer aí e reforçar o convite para o Augusto para voltar aqui em outros episódios do podcast, presencialmente. Com certeza, agora que eu tenho o contato dele aí em 2022, eu vou fazer contato para a gente estabelecer parcerias, como o Ria estava falando agora há pouco aí, né? Então, obrigado ao Rodrigo aí, que me substituiu com excelência, né? E vai cada vez mais, então, assumir aí como host, né? O Rian também, que substituiu a mim e ao Viegas ao mesmo tempo aí, junto com o Rodrigo, né? Então, fiquei bastante feliz de poder contar com os dois, mesmo quando eu não estou participando aí, tá? Então, obrigado, pessoal, parabéns pela conversa aí, depois eu vou assistir vocês com mais atenção. Então, deixo com o Augusto aí para responder a pergunta do Rian e depois para vocês se despedirem. Valeu, pessoal. Obrigado, Felipe. Um prazer estar aqui. Né? Já vou me despedir antes que tu saia, depois tu ouve. Respondendo a tua pergunta, Rian, hoje, tá? Inclusive, a gente está finalizando o nosso laboratório, um laboratório que a gente está chamando de robótica e tecnologia, porque lá na escola, né, nós trabalhamos com os cursos técnicos, tem os 4 cursos no diurno e mais alguns no noturno, e cada curso tem o seu laboratório específico. Então, quando eu assumi em 2019, a gente acabou fazendo uma parceria com a mecânica, e a gente dividia um laboratório de mecânica que tinha uma impressora 3D, a única que estava operando na escola, e tinha uma fresadora CNC que veio de uma doação de uma empresa de ex-alunos que entraram nesse ramo de maquinário, né? Então eles começaram a produzir fresas CNC e doaram uma para a escola. Então é um laboratório que tem esse material, e a gente começou ali e aproveitamos aí ano passado com a pandemia para reformar um espaço que era antigamente utilizado pela robótica, que ele estava meio largado, assim, tinha muita coisa estocada ali, virou um depósito de lixo eletrônico. Então a gente fez uma organização, pintamos ele, aproveitamos essa pandemia, a gente ia todo dia lá para a escola, só para fazer essa organização. Então a ideia era ter estreado ele esse ano, a pandemia se manteve, então a gente não conseguiu levar os alunos para lá,
vamos aproveitar as férias agora, férias escolares, para trabalhar mais um pouco, para em março a gente iniciar já no laboratório novo. Então nós vamos finalmente ter um laboratório maker, um laboratório de tecnologia, com impressoras 3D, com os computadores, com os robôs expostos, com material que a gente não precisa, né, desmontar e montar todo ano, que era o que acontecia antigamente. Então a gente tinha kits de robótica, né, e todo ano chegava alunos novos, desmontavam os que os outros tinham feito para montar um robô novo. A gente já está conseguindo ter materiais por causa das parcerias para cada ano montar robôs e ter o histórico aí do que foi feito. Agora, com relação à visitação externa, né, ela é um assunto assim que depende um pouco para ver como é que funciona na escola, né, como é que funciona a entrada de quem não é da instituição, né, da fundação. Mas creio que algumas visitas para demonstrar, para trocar ideias, isso é muito tranquilo de fazer, pegar, a gente combinar, né, leva a escola para lá, a gente mostra o funcionamento, faz alguma oficina. Já foi feito, inclusive, né, com os vencedores da Mostratec Júnior, os alunos do 9º ano que ganharam a Mostratec Júnior em 2019. Nas férias de 2020, a gente fez um projeto para apresentar a escola, mostrar como é que funcionava toda a Liberato, então eles passaram por todos os cursos. E a gente entrou com a robótica lá e fizemos uma oficina muito legal, assim, que durou 3 horas, acho que o Jefferson conduziu, né, professor, colega meu, que os alunos participavam todo o projeto de fazer um desenho na 3D, pegar o Arduino e montar e fazer uma planta, fazer a gente fez uma cancela eletrônica para entrada em estacionamento. Então tinha a cancelinha, tinha um motorzinho que abria, entrava o carrinho, detectava o carrinho, apertava um botão, ligava o LED, abria a cancela, passava o carrinho. Muito legal, assim. Então, em pouco tempo a gente consegue fazer umas oficinas bem práticas. Então é possível já para dar aquela vontade de participar, né? Agora, dar aula externamente, isso ainda não... Hoje eu divido a minha carga horária da robótica com o curso, né? Eu ainda estou no curso de eletrônica, então a gente não tem carga horária específica para isso. Acaba dificultando muito, principalmente em período de provas e apresentação de trabalhos. Todo mundo sabe como é que é, né? Sempre com mais coisa do que consegue. Então, se der, né, no futuro, conseguir deslocar mais horário para robótica, seria sim possível atender escola da região. Mas nada impede, né, da gente fazer oficinas algumas vezes na semana, justamente para dar essa iniciação, né? Levar para outra escola e mostrar, ó, a gente faz assim, se vocês querem fazer também, a gente ajuda, a gente vem, a gente ensina. Estamos totalmente à disposição para esse tipo de trabalho. É um prazer, né, inclusive, fazer isso, às vezes até fora do horário de escola, né? Não seria um problema. Acho que eu já me despeço também, né? Estamos aí estourando o tempo. Então, queria agradecer ao professor Viegas pelo convite, oportunidade, né? Ao diretor Felipe, né, por ter me recebido também. Pena que não pôde participar tanto, mas muito obrigado. Ao Rian, muito boas as tuas colocações, tuas perguntas. Adorei te conhecer, né? E Rodrigo, desculpa. Isso. Rodrigo, exatamente. Prazer te conhecer também. Muito obrigado pela oportunidade, por estar aqui com vocês. Espero que a gente converse mais, né? Que seja só o primeiro de muitos contatos. Olha, Augusto, vai ser um prazer. Eu que te agradeço até por me dar essa nova perspectiva a respeito da empregabilidade humana com as máquinas, né? Esse novo olhar. Eu acredito que é muito importante a gente ter essa perspectiva também, né? E vou aproveitar então a oportunidade já para dar ao Rian as palavras finais e aí a gente faz a conclusão. Rian, por gentileza. Quero agradecer a todos que nos acompanharam, que vão nos assistir também. Agradecer ao nosso convidado, o professor Augusto. Foi muito bom essa troca de conhecimento aí. E espero ter mais oportunidades para me aprofundar nesse conhecimento tecnológico. Eu acho que é do meu interesse também. Eu acho que é importante para que nós possamos desenvolver mais conteúdos, enfim. Agradeço também ao professor Viegas, né, que cedeu esse espaço para nós também, que é um parceirão do André Leão Puente, do podcast, aos nossos parceiros de mesa, Rodrigo, Felipe, que sempre estão aí trazendo temas importantes
né, e magníficos para a nossa comunidade escolar, para a gente conseguir compreender e entender mais os conteúdos relevantes do nosso dia a dia. Então, vida longa e próspera, comunidade escolar, tá com o Rodrigo. Muito bem, gente. Também minha gratidão ao professor Viegas, nosso parceiro, amigo pelo espaço aí. Minha gratidão ao professor Felipe, ao Rian, que fez parte da mesa, sempre com a sua habitual desenvoltura, muito bem. Augusto, mais uma vez, muito obrigado. E para você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, uma vida longa e próspera. Tchau!